Hoje eu estou aqui com a minha aluna, minha xará, Ana Paula, porque eu também sou Ana Paula, só que eu sou Ana Paola, né? E estamos aqui juntas para a gente conversar um pouco sobre algumas dúvidas dela sobre pão de fermentação natural. Ana, obrigada por você estar aqui. Obrigada por suas perguntas, elas estão ótimas. E eu agora quero poder te responder. Então vamos lá. Você me perguntou primeiro se o corte interfere no salto de pão, do forno do pão, né? No salto do pão, você falou. O corte interfere no salto do pão? Então, o corte pode interferir no salto do pão, sim, tá? Dependendo de como você cortar o seu pão, ele vai saltar um pouco mais, ele vai rasgar, ele não vai saltar direito. Talvez o miolo possa ficar um pouco apertado e o pão possa rasgar em outro lugar, dependendo de como você cortar. Ou, se o seu pão fermentou demais, se você cortar muito profundamente, aí pode ser que o seu pão fosse até dar um saltinho, mas aí ele vai murchar mais e vai virar um panquecão, sabe? Então, assim, o corte ele é um dos fatores que pode afetar o seu salto de forno, mas vai depender muito de todo o resto, tá? Sim. Então, eu acho que você tem algumas outras perguntas do corte, né? Mas, assim, é importante você entender que não tem nada desconectado na hora que a gente está fazendo um pão. Em todas as etapas do processo, o que você fizer vai influenciar a próxima ou vai atrapalhar a anterior. Porque meu medo é, às vezes, fazer um corte que não vá favorecer, entendeu? Entendi. Então, olha só, esse medo seu, né, que é uma insegurança, eu acho, isso é super normal, sabe? E o único jeito de você testar é você fazer, né, para ver o que vai acontecer. Porque é o seguinte, o pior que pode acontecer é não ficar tão legal quanto você esperava. Mas aí você vai aprender. E aí você vai aprender também qual tipo de corte que funciona melhor para o que você quer, sabe? Com cada receita, às vezes, também, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, você até perguntou assim, se sim, quais os tipos de corte que favorecem um salto maior, né? Aí, normalmente, né, na minha experiência, quando eu faço tudo certinho, né, o corte que vai favorecer o salto maior, quando eu tenho um pão redondo, é aquele corte em cruz, sabe? O corte em cruz, ele vai favorecer um salto maior naquele pão, tá? Agora, se eu tenho um pão oval, que é um batard, aí o corte que vai favorecer é aquele corte vertical, simples, e um ângulo mais ou menos de 30 graus, 40 graus. Então, assim, eu não vou fazer um corte reto. Eu posso fazer o corte reto, mas se eu faço o corte num ângulo de 30 a 40 graus e mais para lateral do pão, em vez de estar no centro, eu posso até ajudar a dar uma pestana nesse pão. Sim. Tá? Mas isso se o meu pão tem uma hidratação adequada para a pestana, se a massa está forte o suficiente para subir uma pestana, né? E ao mesmo tempo, se ela foi modelada com um pouco mais de tensão para favorecer a pestana, tá? Então, assim, a pestana, ela tem a ver com corte, mas não é só com corte. A gente fala, é só cortar no ângulo que você vai conseguir a pestana. Não necessariamente. Não é. Tá? Você tem que ter uma massa forte. O que é uma massa forte? É mais fácil você ter uma massa forte quando você usa uma farinha forte, tá? Sim. Mas você pode ter uma massa forte usando uma farinha fraca, desde que você hidrate essa farinha adequadamente. Adequadamente. Eu percebi isso nos meus últimos pães. E também o seguinte, se você hidrata essa farinha adequadamente, fermenta adequadamente. Por que eu estou falando isso? Se você pega uma farinha muito fraca, você hidrata ela adequadamente, mas você fermenta ela demais, ela vai perder estrutura muito fácil. E aí você não vai conseguir um salto, você não vai conseguir a pestana, porque ela não vai ter estrutura, tá? Mas
Então, assim, é tudo interligado, não tem mágica, não tem Sim. assim, ó, eu fazendo esse corte, com certeza vai dar tudo certo e resolver todos os meus problemas. Seus Não, problemas sim, sim. acabaram. Não, não vai ser assim. É a finalização, né? Assim, é É só a mais uma finalização etapa. de um processo. Então, assim, Uhum. agora, o que que. Eu não sei se você colocou essa pergunta, mas assim, o que que eu recomendo na hora que você for fazer o corte, né? Principal recomendação: faça o corte imediatamente antes de ir para o forno. Sim, sim, Imediatamente, eu faço né? isso. Eu corto Outra e já coisa, coloco. ótimo. E outra coisa, você também vai, na hora que você fizer seu corte, você vai determinar a profundidade dele dependendo da força da sua massa. Se a sua massa estiver muito fraquinha, muito molinha, muito fermentada, aí você não vai fazer um corte muito profundo, porque Tá. provavelmente ela vai colapsar. Agora, você tá com uma massa forte, uma massa que você fala, essa tá bem fermentada, mas ela é forte, eu fermentei ela no tempo certo e tudo, você pode fazer um corte mais profundo. Até Tá. porque, se você não fizer esse corte mais profundo, uma massa que vai tender a dar um salto porque ela tá forte, ela Vai vai rasgar. arrebentar na lateral ou no lugar de menos resistência, entendeu? Tá. Uhum, Tá entendi. bom? Não, só que eu acho é muito difícil achar aquela lâmina de gilete. Eu me senti muito velha quando eu fui procurar em vários lugares, as pessoas não sabiam nem o que que era. Não, gilete é aquele de depilação. Não, gente, é a lâminazinha, sabe? Sim. Ninguém sabe o que é. Eu tô usando de estilete. E estilete eu acho que é um pouco mais grossa do que Entendi. aquela de gilete. Sabe o que você vai fazer? Você vai procurar na internet, você vai Uhum. procurar no Mercado Livre, tá? Você vai procurar Gillette ou então bisturi, tá? No Hum. Mercado Livre, porque o bisturi é muito afiado, né? E você pode comprar em quantidades também. Porque, gente, é muito difícil. Com estilete eu vi que não fica muito legal, É, o sabe? Às vezes estilete, eu faço o corte, ele puxa mais e. isso. E o estilete, eu gosto de usar o estilete para fazer detalhamento. Quando eu vou fazer algum Tá. detalhamento, às vezes eu uso o estilete. Mas na hora de fazer o corte, né? O corte principal, aí eu uso a Sim, lâmina mesmo. Inclusive, beleza. você pode achar até buscando assim, lâmina de padeiro, sabe? Assim, Tá, buscando por esses nomes também. Talvez você tá. encontre, tá? Talvez não, você vai encontrar. Então, próxima pergunta. Por que com farinhas fracas a autólise deve ser feita por menos tempo? Vamos lá. O que que acontece? A farinha fraca precisa de muito cuidado na hora que a gente vai fazer um pão de longa fermentação, né? Por quê? Uhum. Porque ela é fraca, tá? Ela não aguenta muita água e ela não aguenta muita fermentação, Tá. tá bom? Então, quando eu misturo água com farinha, eu já dou início ao processo de atividade enzimática, né? Uhum. Então, as enzimas começam a quebrar, vamos dizer, a farinha, Tá. beleza? Então, se eu faço uma autólise muito longa numa farinha que é fraca, essa atividade vai começar mais cedo. Então, assim, Tá. ela vai desenvolver o glúten, mas depois ela vai começar a deteriorar o glúten também, porque o pão de fermentação natural é de fermentação natural longa, né? Então, Entendi. a sua massa vai estar em contato com a água muito mais tempo, o glúten desenvolve e vai começar a deteriorar E mais vai se cedo. quebrar. Uhum. Tá. E a autólise, ela serve para quê? Para ajudar a acelerar ou dar início ao desenvolvimento do glúten, beleza? Uhum. Se eu tenho uma farinha fraca, a tendência da farinha fraca é desenvolver glúten mais rápido do que a Tá. farinha forte. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu estou sovando uma massa que tem farinha fraca e eu estou sovando uma massa que tem farinha forte, a que tem farinha fraca vai ficar pronta mais rápido do que a que tem farinha forte, tá? Uhum. Tá. O Uhum. glúten demora mais a desenvolver numa massa de farinha forte porque ela tem mais potencial de glúten, Tá. Ela sabe? vai levar mais Ela tempo, né? precisa de mais tempo para desenvolver. Então Eu pensa comigo. observei isso, mas fiquei na dúvida se era questão de marca de farinha ou se era da questão da proteína mesmo da farinha. É a questão assim, é proteína e força, é proteína e E qualidade força. da proteína, tá? Porque Tá. eu posso ter Uhum. uma farinha que tem muita proteína, mas a qualidade da proteína não é formadora de Sim, glúten, tá? sim.
Por exemplo, farinhas integrais. Tem farinha integral que tem 14% de proteína, mas ela não pode ser Entendi. comparada a uma farinha branca de 14% de proteína. Porque a farinha branca que tem 14% de proteína, ela tem um potencial de formação de glúten muito maior do que uma farinha integral com 14% de proteína. Tá. Porque a farinha branca, ela tem mais proteína, mais glutenina, que é a parte, né, que vai ajudar, a proteína que vai ajudar a formar o glúten, né? E a farinha integral, ela tem outras partes do trigo também, que também tem proteína, mas não são proteínas formadoras do glúten, tá? De glúten. Olha aí, eu não sabia disso. Tá bom? E eu te Tá recomendo joia. assistir, eu recomendo que você assista de novo o teste das farinhas, lá no curso Love Bakes, né? Que você é aluna, você tem Sim, acesso ao teste de sim. farinha. Então, assiste ele de novo, que você vai ver esse teste com outros olhos, tá? Sim. Gente, que delícia! Tem um convidado especial. É, fofa. Que É, ela gracinha, como é que ela adora essas chama? videoconferências. Percebi que o tempo da primeira fermentação das receitas é em torno de 4 horas. Esse tempo é por causa do tempo que o fermento chega ao pico? Se o fermento for mais lento, por exemplo, a primeira fermentação também deve ser ou não, e se há essa deve ser ou não há essa relação? Ótima pergunta. Então, essa pergunta, ela, vamos dizer assim, que tem relação com o tempo do fermento, sim, tá? Tem uma relação com o tempo do fermento. Então, se o seu fermento chega no pico em 4 horas, ele está bombástico. Então, muito provavelmente, o seu pão, na primeira fermentação, ele também, se ele tiver sob as mesmas condições do seu fermento, você tem que olhar as condições de fermentação do Sim, fermento e as condições de fermentação do pão, né? do Mas se ele pão. está sob as Sim, mesmas sim. condições do fermento, e se você usou a mesma farinha e tudo mais, muito provavelmente a primeira fermentação vai ser mais ou menos nesse tempo. Mas olha só, Tá. quando você fala que a primeira fermentação é de 4 horas, depende. Depende da temperatura ambiente, depende da temperatura da Sim, massa. sim. Se você, né, no caso, a gente está trabalhando com uma temperatura de massa controlada, porque né, no caso das aulas do curso, eu controlo extremamente a temperatura da Sim. massa, para eu poder dar para vocês um parâmetro, né, mais Aham. adequado para aquele momento ali, para aquela receita, para vocês terem um parâmetro a seguir. Você falar, ah, hoje foi Sim. assim, amanhã você quer. Aí você não vai ter nunca ter um parâmetro. Mas o que eu falo é o É. seguinte, né? Se você observar a sua massa, se passar lá, se o seu fermento tem 4 horas de pico, né? Mas se em 4 horas a sua massa ainda não estruturou, não tá legal, aconteceu alguma coisa e não tá indo bem, você vai ter que deixar ela Tá, fermentar mais, sabe? Então, tá. assim, é bom você ter essa Eu, noção, sabe? Que o tempo de tá. fermentação do Eu fermento. perguntei isso. Pode falar. Eu perguntei isso porque o meu fermento ele é mais lento. Uhum, E eu já testei outras coisas, já testei outras farinhas. Ele fica bonito, bolhudo, mas ele demora mais para uhum. chegar no pico, sabe? Então eu fiquei na dúvida se minha massa eu tinha que fazer realmente essa primeira fermentação em 4, 5 horas ou se eu tinha que deixar o tempo do pico dele para depois eu levar ele para geladeira e tudo mais. Entendi. Eu fico Você vai ter que. observando, eu fico medindo. Brasília, a gente tem temperatura bem parecida com as do curso ali, entre 24 e 26 graus, dificilmente, né, é mais baixa, Uhum, ou mais alta às vezes acontece, mas mais baixa é mais difícil. Então, assim, são as temperaturas, mas eu já vi que o meu fermento é mais lento. Eu entendi. imagino que talvez eu tenha que trocar a água, foi o único fator que eu testei ferver água, mas não deu certo, acho que ele piorou. E agora, nesse tempo de pandemia, eu não tô com paciência de sair atrás de água mineral mais Ah, ácida, não sei o quê. Então, assim, eu deixo a água lá um tempo uhum, aberta para evaporar o cloro e tô uhum, usando assim. E eles, né, chega no pico, fica bonito, mas é mais lento. entendi. Você tentou colocar uma água um pouquinho mais morninha nele? Não, às vezes eu boto até, às vezes, como aqui é mais quente, eu fico com medo justamente de dele descontrolar, sabe? Uhum. A temperatura lá dele.
Entendi. Não, é porque assim, se você tá Me deram falando... uma dica de botar um pouquinho, uma pitada de açúcar. Mas Não, não sei se o que você acha disso. eu não colocaria. Eu não colocaria mesmo. Aham, Levain é farinha aham. e água, né? Então, eu não colocaria, não. O que eu te recomendo é tentar fortalecer esse fermento seu, né? No Tá. curso tem aquela aula, tem aula teórica, se não me engano, é a aula 8, que tem as dicas de como fortalecer o seu fermento. Então, Tá. assiste essa aula de novo e siga as dicas dela, porque você vai conseguir fortalecer o seu fermento apenas mudando algumas coisas que você está fazendo com ele, tá? Tá. E, inclusive, assim, só de você, por exemplo, pra você entender, né? As leveduras que estão no fermento, elas funcionam melhor quando está mais quente, tá? Elas gostam de calor. Uhum. Por isso que quando a fermentação Quentinho, né? por isso que quando está muito calor, a fermentação ele cresce mais rápido, né? E quando está muito frio, ele demora a Aham. crescer, né? Então, é importante Verdade. se você está vendo que o seu fermento está lento, a primeira coisa que você tem que fazer é ajudar a dar uma bombada nas leveduras do seu fermento, tá? E elas gostam de calor. E elas gostam também de Tá. nutrientes, Tá. né? Então, às vezes, busca uma farinha integral de outra marca, né? Pede online, pede para chegar na sua casa aí, só para você fazer um teste, porque às Eu vezes tenho usado trocar. a Venturelli. Venturelli é uma farinha muito boa, ela é muito boa. Ela é muito Ele boa. melhorou bastante depois que eu coloquei ela. Eu usava a Mirella é maravilhosa, mas é mais Maravilhosa. cara e é mais difícil de achar. Aí, Uhum. quando eu comecei a achar a Venturelli, eu usava muito a fina, porque eu faço muito bolo, né? Então, eu uso muito a fina para bolo, que ela é muito Uhum. boa. Ela é boa. Pão, eu ainda não me acertei com ela, né? E aí eu achei a Venturelli e eu vi que o fermento melhorou bastante depois da Venturelli, em vez da Ótimo. fina usando Venturelli. Ótimo, então continua com a Ele Venturelli. Eu melhorou acho que é bem. mais você mudar o que você está fazendo aí na sua casa mesmo, tá? São pequenos ajustes que você Tá, pode vou tentar a fazer, temperatura da água. tá? Temperatura influencia muito. E também a periodicidade Tá. de alimentação. Então, por exemplo, se o seu fermento está Sim. fraco, você tem que esperar ele chegar no pico. Chegou no pico, alimenta de novo. Chegou no pico, Tá. alimenta de novo. Agora em quarentena tá mais fácil. Eu fico, né, ali em cima dele o tempo todo, porque quando a gente sai para trabalhar, quando eu vejo ele já tá murchando. Ai, que droga, eu perdi o tempo dele. E eu já cheguei a levar ele para o trabalho, pra você ter noção. Que massa, legal demais. Muito bom, é isso mesmo, mãe Aí dedicada. ficava na minha mesa do meu trabalho. Que bonitinha, mãe dedicada, adorei. Como alimentar o fermento que está na geladeira? Deixa ficar em temperatura ambiente, É, tira a isca e alimenta com farinha e água, ou só tira um pouco e completa com farinha e água? Vamos lá. O que eu te recomendo fazer? Quando eu guardo meu fermento na geladeira, eu tiro da geladeira, pego a isca que eu quero dele, a quantidade que eu quero, vou pegar, vou colocar num pote, tampar, vou uhum, pegar aquele que está na geladeira e voltar para a geladeira. Ele é meu backup, ele vai voltar para a tá, geladeira. tá, E aí eu tá, vou esperar essa isca que eu tirei chegar na temperatura ambiente, e aí eu vou começar o ciclo de ativação dela, né? Aí eu vou colocar água e tá. farinha, vou esperar chegar no pico, vou colocar, né? Aí eu vou tirar um pouco, porque como é o ciclo de ativação eu não preciso ficar usando muita farinha, eu vou descartar a farinha. Meu fermento ainda não está pronto, né? Aham, Então eu vou, quando ele chega no pico a primeira vez, eu tiro um pouco, guardo no pote que está na geladeira, deixo a quantidade que eu tá, quero, ponho água, ponho farinha de novo, misturo, deixo chegar no pico, tiro um pouco, coloco no pote que está na geladeira, o tá, descarte, aí espero chegar no pico. Se ele já estiver bom, eu vou usar aquela quantidade para começar o meu fermento da massa. Se ele ainda não estiver bom, tiro um pouco, deixo no pote da geladeira e pega aquilo tá, lá e ativo de novo. tá. Mas isso assim, para fazer o pão, a Hum, minha dúvida é assim, vamos supor que vai ficar um mês inteiro sem fazer pão.
E uma vez por semana é bom alimentar, né? Então, como que eu faço isso? Se eu pego, tiro, se eu tenho que esperar ele ativar, aí 3, 4 vezes, sei lá, alimentando, para voltar ele para a geladeira, Não. ou se eu só faço aquele negócio de refrescar, que eu já vi que tem gente que só tira um pouco, bota farinha e água e volta ele para a geladeira. Aí eu fiquei muito na dúvida disso. Entendi. Você pode. Eu nunca fiquei tanto tempo com ele na geladeira, eu sempre estou usando. Entendi. Não, você pode uma vez por semana, então nesse caso específico, né, aí você pode colocar, você tira, aí eu tiraria uma parte dele, não tão pequena, né, porque eu quero deixar na minha geladeira lá uns 200 gramas de fermento, né? Isso, aí eu vou tirar lá, vou pegar lá 50 gramas dele, mais ou menos, e aí eu vou colocar 100 gramas de água, 100 gramas de farinha, deixar ele chegar no pico que ele chegar, e vou guardar ele na geladeira, logo que ele chegar no pico. E o que estava na geladeira vira descarga. Aí eu vou usar para outra coisa. Tá. Então, assim, então eu tá não vou. Eu não vou. Era o que eu imaginava mesmo. Eu não vou aumentar. Assim, o meu objetivo aqui é manter essa galera viva, mas eu não vou aumentar muito a população dela, como eu aumentaria se eu estivesse fazendo as ativações. Mas eu vou manter a galera viva. Tá. Tá? Não, tá bom. Massa. Fez sentido? Fez, muito. Então tá bom. Vamos lá, próxima. Asso meus pães em panela de inox. Uma panela de ferro faria muita diferença? Me traria algum benefício? Boa pergunta. Vamos lá. Depende da panela que você está usando. Por exemplo, se você estiver usando uma panela de inox que não tem fundo triplo, que é uma panela fininha de inox. Não, a minha é daquela de fundo bem grosso. Tá. Tem umas panelas de inox também que, além de ter fundo grosso, elas são tipo de alumínio por dentro e cobertas de aço inox por fora. São panelas mais caras, mais pesadas e que absorvem mais calor. E que retêm mais calor. Por quê? O inox, ele não retém tanto calor quando ele está sozinho, tá? Quando tem. E ele também não absorve muito calor, ele não conduz muito bem o calor quanto o alumínio conduz. Por isso que as panelas de inox que a gente compra, que são boas, elas são pesadonas e são revestidas. A minha é bem pesada. Né? Então, porque ela tem o alumínio, né? E ela tem aquele sanduíche que eles chamam embaixo, que ajuda a reter mais calor, né? E se a sua tem, por isso que você está dando conta de assar pão nela. Se a sua não tivesse isso, os seus pães não iam ficar muito legais, não. Ia rolar. Tá? Porque eu já testei e não fica muito bom. Agora, o ferro, né? Não tô falando, por exemplo, a panela melhor de todas, vamos dizer, é de cobre. Mas panela de cobre é caríssima, né? Se você tiver uma panela boa de cobre, ela é muito cara, não tem nem condição. Tanto é que eles só forram as panelas com cobre, não tem condição. E então, o ferro para assar pão é a melhor panela no caso de você ter um forno caseiro. Porque o forno caseiro, muitas vezes, tem um lugar que ele não funciona muito bem, entra ar, ele não é tão quente e tal. A panela de ferro vai criar um forno dentro do seu forno, tá? Então, o ferro é um excelente metal para segurar o calor, ele retém calor, tá? Então, quando ele retém esse calor, o calor do seu forno, provavelmente, na verdade, o que ele faz? Ele retém o calor do forno e ela vira um forno. E ela mantém aquela temperatura estável, sabe? E é isso que você quer quando você assa um pão desses. Um pão rústico, né? De água. E mais uniforme, né? Porque... Isso. Porque quando eu coloquei, eu já assei ele sem ser em panela. E como o meu forno é todo desregulado... Aí de um lado ele fica de um jeito, do outro de outro. Então, quando eu botei na panela de inox, já melhorou, porque eu acho que ele fica uniforme. Isso. Né? E aí minha dúvida era assim, porque eu vou me mudar em breve. E eu não sei como que é o forno, eu vou para casa da minha mãe, né? Onde ela vai se mudar e eu vou para o apartamento onde ela mora. O forno dela é elétrico, mas é pequeno. Então eu tô com medo de comprar uma panela de ferro agora e chegar e não entrar nem no forno. Não entrar no forno. Então, só para saber se eu, espero um pouquinho e continuo na minha panela de inox mesmo,
Ou se realmente Entendi. faz muita diferença, sabe? Tipo, não, a panela de ferro vai dar um salto muito Ela maravilhoso, muito não sei o quê. faz. Ela faz muita diferença. Assim, ela faz muita diferença. Ah, Especialmente se o seu forno não for um forno regulado, controlado, que tenha temperatura estável. E, além disso, como a aham. panela de ferro, a tampa dela é muito pesada. E quando ela é bem vedada, ela vai segurar muito o vapor lá dentro. As panelas Não de inox, solta às vezes, vapor, não têm, entendi. às vezes elas não têm a Ela tampa ainda é muito boa. mais leve, né? E aí o vapor sai assim pelas beiradinhas, sabe? Tá, Ela, tipo assim, na hora que dá aquela explosão de vapor, tá. escapa o vapor, entendeu? E aí você vai Entendi, perder o entendi. vapor no início do seu assamento, tá? Se você puder, né, se couber no Tá. forno, eu super recomendo que você use a panela de ferro, porque faz diferença sim, né? Tanto é assim que eu pesquiso muito, eu tô sempre lendo, né, e tudo. E assim, eu conheço o cara que criou a panela mais massa do mundo para fazer pão, né? Que é o Jim Shaw. Inclusive, eu já fiz até uma live com ele no meu Instagram e no meu YouTube. O Jim criou uma panela específica para assar pão, que é a Challenger, né? Essa panela, ela é feita de quê? De ferro. De De ferro, ferro. tá? Por quê? Não é Tá, porque de ferro é mais barato, não é porque de ferro é porque de ferro, não, porque o Jim pesquisou e entendi. ele quis fazer a melhor panela do mundo para assar pão com sucesso em casa, né? E por isso que ele fez a panela com material ferro, tá? Então eu te falo assim, com toda segurança, Aham. que para você ter melhores resultados com o pão Vale a rústico em pena. casa, Tá. vale a pena investir numa panela de ferro. Próxima, vamos lá. Se eu for viajar e ficar bastante tempo fora, posso congelar o meu fermento? Vou te contar mais uma coisa. Essa é ótima, essa pergunta é muito boa. Fiz uma live também, né, com o guardião da biblioteca, da única biblioteca de fermento do mundo, né, que fica lá na Bélgica. E eu fiz questão de perguntar para ele de quanto em quanto tempo ele alimenta os fermentos lá que estão guardados a 7 chaves na biblioteca, que são fermentos antigos do mundo Meu inteiro, Deus. cada um tem uma história, né? E eles Tesouro. têm muita responsabilidade cuidando desses fermentos. E eles alimentam os fermentos deles de 2 em 2 meses. 2 em 2 meses, né? Eu já deixei fermento aqui, tipo, 6 meses sem alimentar, na geladeira fria, É, eu lembro que e você já falou que para matar o fermento tem que ter muita capacidade, assim, tem né? que ter. Depois que você cria ele, cara, o Tem que se bicho não morre, esforçar não. bastante. Exatamente, ele não morre fácil, não, entendeu? Então, assim, eu não congelaria. Para este fim, não. Tá, Mas, você fala, ah, não, mas eu tá. quero congelar de qualquer jeito. Congela. Congela uma parte, mas o que que eu faria? Eu daria uma bombada nele antes de viajar. Eu colocaria num pote com uns 400 Uhum. gramas do fermento, assim, bem alimentado, sabe? Tá, Muito bem bastante. alimentado. Tá, E guardaria ele um pouquinho antes de chegar no pico, sabe? Para viajar. tá, Alimenta um pouco antes de chegar no pico, tá. você guarda na geladeira. E aí ele ainda vai ter um pouco de comida, e aí você vai embora, quando você Uhum. voltar, faz umas ativações seguidas. Inclusive no meu Instagram tem um vídeo, no meu YouTube também, tem um vídeo que eu ensino como reviver um fermento que ficou esquecido na geladeira. Aí você vai poder pegar esse Ah, eu vou vídeo olhar. e reviver. Legal. Vamos lá. Outra coisa, você indica desidratar o fermento? Então, olha só, você pode, se você quiser ter, você fala, nossa, cara, meu fermento me deu o melhor pão da vida hoje. Nunca fiz um pão tão maravilhoso com esse fermento hoje. Pega um pouco dele, se você tiver ainda sobrando, e desidrata ele. Porque você vai, tipo, manter a galera que tá nele, né, com mais facilidade ali, Tá, desidratado, tá? Aí você deixa secar por vários dias antes de guardar num potinho uhum. bem vedado, hermeticamente e tal. Só para você Tá, ter, caso o seu fermento fique ruim, sabe? Porque às tá, vezes o fermento passa um tempo, ele fica muito tá, ácido, ou não fica bom, ou as leveduras não crescem direito porque ele está muito ácido. Aí você fala, ah, vou pegar um pouco daquele que eu desidratei, vou reviver, vou ver se ele vai ficar melhor do que esse. Se ficar tá. melhor, você joga o que está ruim fora e usa o que está desidratado, entendeu? E usa aquele, entendi. Tá, Beleza? beleza. Vamos lá, próxima pergunta. Percebi que são feitas diferentes dobras nas receitas. Qual a diferença e interferência de cada tipo de dobra no resultado do pão? Vamos lá.
Ótima pergunta. As dobras fazem diferença no resultado do pão, sim, tá? Normalmente, quando a gente tem uma massa, vamos falar de massas pequenas, tá? Não vou falar de massa muito grande, porque quando a massa é muito grande, a gente às vezes não consegue variar muito o tipo de dobra, e às vezes o que sobra é Sim. a stretch and fold, que é puxar e dobrar, puxar e dobrar, puxar e dobrar dentro da caixa. Tá? Às vezes é o que dá para fazer, então é o que a gente vai fazer. Mas eu estou falando, por exemplo, você tem uma massa pequena, já tem uns 5 quilos ali, você consegue variar o tipo de dobra, né? E aí o seguinte, tem dobras leves, tem dobras justas, tem dobras de bobina, tem dobras de puxar e dobrar por cima, que é stretch and fold, tem dobras que você pode fazer várias ou fazer menos, tá? Então, assim, a dobra, para que ela serve? Ela serve para ajudar a estruturar o glúten de uma massa, tá? Ela serve também para ajudar a controlar, né, a temperatura da sua massa, e ela serve também, né, para oxigenar a sua massa. Então, toda vez que você manipula a massa, você vai trazer mais oxigênio para essa massa e isso vai ajudar a ativar as leveduras e ajudar na fermentação, tá? Então, no caso de estruturação, isso é muito importante, porque você quer fermentar. Assim, eu estou falando assim, eu estou até falando um pouco demais aqui, mas é o que acontece? A fermentação é um dos responsáveis pela estruturação da massa. E o desenvolvimento do glúten também é um dos responsáveis pela estruturação da massa. Então, quando você dobra, você ajuda a fermentar e você ajuda a desenvolver o glúten mecanicamente. Com a dobra, você ajuda a dar uma tensionada na sua massa. Agora, se você já tem uma massa muito forte e você vai dobrar essa massa muito apertada, quando você dobra essa massa muito apertada, você está fazendo essa massa ficar mais forte, tensionando essa massa. E, além de tudo, você, vamos dizer assim, você vai dar uma atrasada na fermentação dessa massa, justamente porque ela está muito apertada, muito justa, não tem bolha ali dentro direito, então a fermentação vai acontecer com um pouco mais de dificuldade, tá? E se você tem uma massa muito fraca, que já está, ou então muito hidratada, e você quer estruturar essa massa, aí é importante você fazer dobras um pouco mais fortes ou com mais repetições, ou seja, eu faço uma de bobina, por exemplo, se a minha massa é meio fraca, aí eu pego, levanto a massa e dobro por cima dela mesma, uma vez e outra vez. Aí eu giro, levanto a massa, dobro por cima dela mesma, uma vez e outra vez. Isso, para uma massa feita com uma farinha mais fraca, é importante. Você fazer essa dobra dupla. Você dobra uma vez, vira, dobra outra vez, porque essa massa é mais fraca. Agora, se eu estou com uma massa forte, talvez eu só precise fazer uma vez. Talvez eu levante a massa, dobre uma vez por cima dela mesma, em cima e embaixo, e acabou. Ou eu faço uma stretch and fold em cima, uma stretch and fold embaixo e acabou. Eu não fico virando, dobrando, virando e dobrando, se a massa é mais forte, sabe? Porque eu vou fazer ela ficar forte demais, sabe? Fica até muito resistente, né? Fica difícil de mexer. E aí, outra coisa, por exemplo, se eu quero um miolo aberto, eu tenho que tomar cuidado com as minhas dobras também. Mas aí, de novo, eu tenho que te falar, eu quero um miolo aberto, eu tenho que hidratar a farinha adequadamente, eu tenho que conhecer a farinha. Se a farinha é fraca, eu não posso tacar muita água. Se a farinha é forte, eu preciso de pôr mais água. Enfim, não é só a dobra que vai fazer meu miolo ficar aberto, não. Mas se eu estiver fazendo tudo adequadamente e eu quiser um miolo mais aberto, eu vou precisar fazer dobras mais leves. Porque se eu fizer dobras muito justas, aí eu vou fazer a minha massa ficar justa. Sabe como? Assim, o miolo vai ficar, ele vai segurar, sabe? Então, a gente começa... É muito legal quando as coisas começam a fazer sentido, porque uma coisa é fazer sentido aqui, na cabeça. Outra na mão ali, né? Na mão, na sua conexão com aquela massa. Sim. Porque às vezes você tecnicamente tem a mão boa, mas não está fazendo sentido o que você está fazendo com a massa e com o conhecimento da cabeça, não tá conectando. Então é legal, e assim, essa conexão
ela não acontece, assim, tem pessoas, né, vamos dizer assim, eu conheço pessoas que essa conexão acontece 100% das vezes que elas fazem pão. Mas essa conexão não precisa acontecer 100% das vezes, mas ela vai começar a acontecer cada vez mais vezes, quando você começar a ficar mais presente e começar a entender como que as coisas funcionam, sabe? Aham. Você já está num caminho muito bom pelas perguntas que você fez, eu já vejo que você está num caminho ótimo dessa Não, eu conexão. assisti a metade do curso, né? Porque eu sou daquela que eu paro na receita 1, eu faço 10, 15 vezes. Aí, Aí menina, agora eu tô na receita 2. E perfeito. falta muita coisa ainda. Na receita 2 eu já me encontrei mais, porque como ela tem uma proporção maior de farinha integral, um pouquinho menos de água, deu certinho para Venturelli. Ficou o pão muito melhor do que da Ah, que receita 1. legal, que legal, tá Aí eu vendo? já me Exatamente. Então, solto, já vou assim, percebendo, né? Assim, será que eu exato. posso botar um pouco de azeite ou não? Será que isso vai pesar ou não? Vou botar isso ou aquilo. E aí eu faço todas as variações possíveis para depois eu pular para outra receita. Tá certíssima. E é por isso que você tá, é por isso que você tá tendo essa sensibilidade, né, de fazer essas perguntas, né? Não é tipo assim, quanto de água que eu coloco, velho? Assim, isso Se a gente aí, vai né? sentir. Mas assim, essas perguntas que você está fazendo, elas mostram a sua sensibilidade, mostram que você já está se conectando, sabe, com a massa Uhum, de uma forma mais profunda. E isso é muito legal, legal. adoro ver isso. Tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Nos pães rústicos, a sova é opcional. Qual seria o resultado de uma sova? Em que interfere e quando é recomendada? Vamos lá. Então, o pão rústico de longa fermentação, né? O pão feito com levain. Por que que esse pão não precisa, tecnicamente, de sova? Porque o glúten se desenvolve com o tempo e com Sim, a eu imaginei que fermentação fosse e isso com as mesmo. dobras. A sova, ela acelera o processo de desenvolvimento do glúten, tá? Ela acelera também a oxigenação da massa. Então, ela vai, por exemplo, para um Uhum, pão de massa de fermentação rápida, não é um pão só de levedura, ele precisa de sova. Por quê? Porque ele fermenta muito rápido. Então, se eu não tá. desenvolvo o meu glúten no começo, Ele não ele vai aguenta, fermentar e não né? vai ter estrutura. Então, os Uhum, caras vão e sovam ele mesmo, porque ele precisa. uhum. Olha o que as padarias fazem. As padarias que querem fazer pães rústicos, parecendo os pães que a gente faz em casa, né, pão caseiro, elas sovam um pouquinho, só para misturar. Elas só misturam a massa. Tiram da maceira e fazem dobras, Uhum, tá. tá? Elas usam a maceira para misturar. Não é para pôr Uhum, a massa no ponto de véu, sabe? Por sei. quê? Porque quando eu coloco eu posso sovar e eu posso colocar minha massa no ponto de véu quando eu estou sovando, se eu quiser, mesmo fazendo pão de fermentação natural longa. Eu posso fazer isso. Mas eu tenho que estar usando uma farinha que vai aguentar esse desenvolvimento de glúten inicial Tá. para que ela não se deteriore muito durante a fermentação. Entendeu? Aham. Se eu pegar uma É, igual farinha a muito gente falou no início, fraquinha, né? se eu pegar uma farinha muito fraquinha, sovar, 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 esquentar com a farinha até começar a deteriorar ela, muito provavelmente o meu pão não vai ter uma estrutura muito legal se ele ficar lá 14 horas fermentando na geladeira depois que ele for modelado, sabe? Então, assim, pode sovar? Pode, Aham. mas aí você vai fermentar o seu pão de uma forma diferente para você ter um resultado bom. Quando você usa uma É farinha que eu mais observei fraca. que aquele pão de forma tem uma Uhum, sova que é opcional, mas você ensinou a fazer. E aí eu fiz sovando, uhum. né? E realmente ele é menos tempo, né? Ele fica menos tempo Menos fermentando. tempo, E aí foi isso que eu pensei, ó. De repente esse aqui dá para sovar porque ele fica menos tempo. menos Nos tempo outros não fermentando. vai. Foi isso que Menos eu tempo pensei também. fermentando, Era tá? só para ter E certeza. outra, se eu coloco aquele pão daquela forma que ele foi feito na geladeira por 14 horas, o sabor dele não vai ficar muito bom e a estrutura dele, na minha opinião, também deixa a desejar, tá? Tá. Por isso que eu faço ele daquele jeito. Ainda Nossa, é ele uma ficou muito fermentação bom. longa, bom, né? É muito Ele bom. ainda é uma fermentação longa, claro que ele é. Ele demora mais ou menos Uhum, 8 sim, horas para fermentar, sim. né? Entre 8 e 10 horas, dependendo da sua temperatura É, ambiente. Isso é fermentação longa. Mas sim. ele não tem o benefício da fermentação a frio. Isso ele não tem, né?
Sim, frio, né? Uhum. Então é isso, assim, é uma questão de novo, né, de você tem que ver qual é o seu objetivo, né? O que você está Sim. procurando, qual resultado você busca, qual farinha você usa, qual hidratação tem a sua massa, como está o seu fermento, como está a sua temperatura ambiente, sovou ou não sovou? Se sovou, o que aconteceu? Por que você sovou? E agora? Como é que você vai proceder? Se você não sovar, como é Aham. que você vai proceder? Né? Se tá muito calor, muito frio, enfim, se fez autólise, se não fez autólise, quanto tempo, fez autólise a frio, fez autólise a temperatura Uhum. ambiente, tudo isso vai influenciar seu pão, tá? Sim, sim. E não existe uma fórmula É mágica. complexo, mas é Mas é gostoso. por isso que tem que fazer pão na massa, porque o aprendizado, É, ele é eterno, sabe? Então, assim, não sim. existe fórmula mágica, não existe esse negócio, sabe? Então, assim, por exemplo, eu vejo, né? Eu percebo muito bem os alunos, e eu percebo os alunos que eu já sei os alunos que vão, sabe, que vão se dar bem, e os alunos que não vão. Porque o Aham. pão, ele exige da gente, né, dedicação. Ele exige da Sim. gente amor. Ele exige paciência, persistência, É. conexão. Ele exige que você tenha a humildade de aceitar os seus próprios erros e Com mudar alguma certeza. coisa que você está fazendo que não está legal, né? E Aham. ele exige também que você tenha um pouco mais de amor com você mesmo para aceitar os seus erros e falar assim, cara, ô, Claro. deu certo hoje, mas eu vou tentar de novo Tá amanhã tudo ou depois, bem, é. Isso. né? Assim, o papel, né? O meu papel, tanto no Instagram, no YouTube, quanto para vocês, meus alunos do curso, é orientar, né? É poder Uhum. passar os meus aprendizados para vocês. Mas quem tem que pôr a mão na massa é você. Quem tem que Claro, com dar é certeza. você, né? O que eu posso fazer é te ajudar a cortar caminho, mas você vai Uhum. ter que passar pelo caminho de qualquer forma. E essa é a parte Sim, mais legal de todas, é aprender, né? E a fazer é o nosso próprio, verdade. né? Ficou alguma outra dúvida? Adorei. Ficou alguma dúvida? Você Não, quer me perguntar mais alguma coisa? Aproveitar o não, ensejo? acho que de início foi isso. Eu notei, assim, Ana, eu fiz um pão, eu não sei se era a temperatura aqui, que ele em temperatura ambiente parece que ficou mais leve, Isso acontece. Vou sabe? te contar por quê. Tá. Eu vou te contar por quê. As leveduras gostam da temperatura quente. E Uhum. o pão que é fermentado em temperatura ambiente, ele é fermentado em temperatura quente, que favorece o Tá. quê? As leveduras. E quando você tem Uhum. uma massa que é menor, existe o efeito da massa. O efeito da massa é quando você tem uma massa muito grande. Quando a massa é muito grande, ela fermenta mais, melhor. Ela fermenta mais e melhor. Tá. E isso, o que, que vai acontecer? Quando você tem Aham. uma massa muito grande numa caixa e você põe essa massa na geladeira, ela vai demorar mais tempo a esfriar. Enquanto ela demora a esfriar, as leveduras continuam atuando. As leveduras que fazem a massa fermentar para crescer, ficar Tá. mais leve, continuam atuando. Se eu tenho uma massa Tá. pequenininha e eu taco essa massa na Rapidinho ela geladeira, vai. esfria rápido. Então a ideia é o quê? Deixa ela fermentar um pouco mais em temperatura ambiente antes de pôr na Isso. Eu tenho geladeira, feito isso. tá? Eu tenho feito isso. Eu observei que ficou melhor. Exatamente. Porque você tem uma massa pequena. Quanto menor é a Isso. massa, mais tempo ela precisa de fermentar em temperatura ambiente, quando comparada Ah, a uma legal. quantidade muito grande de massa. É Maior. por causa Uhum. do efeito da Entendi. massa, que é um termo técnico mesmo Tá. da panificação, entendeu? E então é Tá. isso, tá? Entendi. E aí por isso que você acha que o seu. Porque não é que você acha, é verdade. Por exemplo, tem muito, você Tá. quer conseguir um miolo mais aberto, se você não está conseguindo, muito provavelmente talvez seja porque você não está fermentando a sua massa adequadamente. Porque você está seguindo mais o relógio, menos a massa, botando na geladeira na hora, fazendo isso na hora, Uhum. passando na hora, e aí provavelmente sua massa Uhum. não fermentou adequadamente. Então você não vai conseguir o miolo aberto. Aham. Ou você vai um miolo que tem uns buracões assim esquisitos, que é o miolo de tolo, que não é o miolo aberto ideal que a gente busca, né? Então isso acontece Entendi. por falta de fermentação, tá? E por erro de modelagem, as duas Entendi. coisas. Para Tá. você evitar isso,
O que acontece quando você fermenta o tempo inteiro em temperatura ambiente? Levedura atua muito mais tempo, fermenta sua massa vai ficando mais leve mesmo, mas ela perde em quê? Tá. Em nutrientes e perde em sabor. Isso. Tá? Isso. Ela não vai ser tão saborosa quanto ela estaria. E também o glúten, né, não vai ser tão deteriorado quanto ele poderia ter sido deteriorado se ele estivesse na geladeira. Entendi. Tá. Então, o que você tem escolha. que fazer não, mas assim, você não precisa abrir mão de um para o outro. É só você saber o que fazer. Por exemplo, se você sabe que você vai fazer o retardo na geladeira, você precisa compensar sua primeira fermentação. Você precisa fermentar melhor antes de pôr na geladeira. Ah, mas quanto tempo? Você tem que saber. Você que vai saber lá. Por exemplo, se você está anotando tudo. Não, pois é, se você está anotando tudo e você fala, eu deixei 5 horas antes de modelar, modelei e pus na geladeira. Da próxima vez, você deixa 5 horas e meia e vê o que acontece. Da próxima vez, você deixa 5 horas, modela, deixa 1 hora fora da geladeira e põe na geladeira. Vê o que acontece. Sabe, você tem que testar. Eu tenho feito isso. Testando e vou anotando para chegar, né, ali no meu resultado. É isso aí, menina. Mas eu adorei. Eu amei Legal, conversar com você. também. Amei suas perguntas. Eu acho que foram incríveis. Assim. Obrigada. Eu espero realmente ter te ajudado. Né? Eu espero que você possa aproveitar as informações e conta para mim também, né? Como é que está sendo aí, se te ajudou. Eu quero saber. Nossa, ajudou muito, bastante mesmo. Eu já estou ali com o fermento para fazer pão mais tarde. Ai, que eu bom! te conto se deu certo. E conta para mim, o que você está achando de estar fazendo pão aí nesse período aí que a gente está ficando mais em casa? Isso está te ajudando? Está te deixando mais feliz? Como é que é? Ajuda muito, ajuda muito. Primeiro, aquela questão até que a gente falou, né, naquela live, o empoderamento, o negócio de você juntar trigo, água e virar um alimento é muito mágico, é muito incrível. Então, até numa situação dessa, pavorosa de pandemia, você fala, cara, qualquer coisa eu faço um pão, sabe? Se faltar, sei lá, você tem um pão na mão, gostoso ainda. Eu penso também, e eu fico você assim, acredita? nossa, como eu sou privilegiada da gente ter um pão de excelente qualidade no nosso dia a dia, né? Então, isso está sendo muito gostoso. A gente não precisa ficar saindo para a padaria para comprar pão. Porque também eu faço, às vezes, vários e congelo as metades, né? Para a gente ter mais pão sempre no freezer. Tem hora que, não tô com um saco para ficar todo dia alimentando fermento, porque também tem dia, né? E, enfim, mas está sendo muito gostoso, é uma experiência. Eu fiquei bem frustrada que meu fermento ele estava meio assim caidinho e tal, e eu não conseguia fazer pão. Aí até que ele começou a dar sinal de vida, e aí agora eu estou fazendo pão com mais frequência. Fiz aquele de forma, estou fazendo esse rústico da receita 2. Hoje eu já vou botar umas azeitonas no meio. Ai, que delícia! Vamos que incrementar. delícia! Então está sendo muito legal, né? Eu tenho aprendido muito, sabe, nesse processo, tanto do seu conteúdo gratuito, né, que você tem no Instagram, no YouTube, como no curso, no grupo também, né, o pessoal posta muito pão e dá ideias e tudo mais, então é bem legal, essa troca está sendo uma experiência muito positiva. Eu fico muito feliz em saber disso. Muito obrigada, Flor, por ter mandado suas perguntas. Parabéns por você ter participado, né, do concurso e ganhado. Eu fiquei muito feliz de novo, queria falar, fiquei muito feliz. Valeu, querida, menina. muito obrigada. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Beijo, até. Tchau. Tchau.